Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula referente à disciplina Matemática Discreta 2. Eu sou o professor Alan e estaremos apresentando aqui neste vídeo uma forma de se determinar a quantidade de caminhos entre vértices de um grafo, tá certo? Caminhos de um certo comprimento, digamos assim. Para começar, vamos fazer um exemplo, né? Digamos ser um método exaustivo, né? A determinação dessa quantidade de caminhos, só que no olhômetro mesmo. Depois eu vou apresentar um resultado matemático que vai facilitar nossa vida, né? Vai facilitar o nosso trabalho, né? Então, o exemplo diz o seguinte: considere o grafo a seguir, A, B, C, D. Esse quadrado aqui. Então, o que ele pede? Determine a quantidade de caminhos, né? Uma pergunta nada maliciosa, de comprimento 1 de A para B. De comprimento 2 de A para B, letra C, de comprimento 3 de A para B, e letra D de comprimento 4 de A para B. Aí você fala, pô, são perguntas bem tranquilas de se fazer. Vamos lá, né? Então vamos para o item A. A quantidade de caminhos de comprimento 1 de A para B é bem simples. Nesse caso aqui realmente é uma pergunta simples, né? Só tenho esse aqui, ó. Porque qualquer outro que eu for, eu ando mais de uma aresta. Então, a quantidade, vou chamar assim que A até B, de tamanho 1, digamos assim, botar um 1zinho aqui, vai ser um caminho só. Que na verdade vai ser o caminho aqui, dado pela sequência AB. Tá certo? A sequência é essa aqui. Agora, item B. Eu quero a quantidade de caminhos de comprimento 2 de A para B. Aí eu olhando aqui, ó, não tem como, né? Parece ser zero. Porque se eu for para B direto, eu já consumi um, eu posso ir para C, né? Então não ficou muito bom. Agora, se eu for aqui por D, eu paro aqui em C, não consigo. Então, aparentemente, não quer dizer que eu esteja certo. Essa quantidade de A para B, de comprimento 2, ela é aparentemente zero. Não tem caminho nenhum. E de comprimento 3? Aí, comprimento 3 eu tenho o seguinte, ó. A princípio, parece só haver um, né? Que é quem? É o caminho A, D, C. É o caminho formado pela A, D, A, D, C, B. Certo? Onde os caminhos é cada par de vértices dá um caminho, né? Então aqui eu vou ter 3. De A para D, 3 arestas, né? D para C e C para B. Então aqui eu tenho, aparentemente, só um também. E o item D, caminho de comprimento 4 de A para B. Aí você começa a olhar assim e fala, rapaz, será que tem caminho de comprimento 4 de A para B? Aparentemente não, né? Só que tem um problema, gente. Se você ler com calma a questão, você vai perceber uma coisa interessante. Ele não pediu caminho simples, não. E eu só determinei aqui caminho simples. Então, por exemplo, se eu voltasse aqui no item C, por exemplo, será que eu consigo começar em A e terminar em B, digamos, andando por 3 arestas, né, ou por 4 vértices? Aí a gente pode acrescentar mais alguns caminhos. Claro, eu achei aquele mais óbvio, ó, A, D, C, B. Mas, se eu olhar bem, o que acontece? Talvez eu pudesse fazer o seguinte, A, B, 1, A, 2, 3. Então eu poderia pegar também o caminho A, B, não precisa ser simples, eu não falei em nenhum momento que era simples, tá certo? Eu percebo que a questão é bem específica, quantos caminhos tem? Então esse caminho aqui não precisa ser simples. Então eu tenho esse. Só que eu tenho mais algum? Vamos lá. Eu poderia fazer isso, ó, A, B, C, B. Tem outro também. A, B, C, B. Poxa, será que tem mais algum? Vamos lá. Então foi A, B, C, B. 3 arestas, né? Poderia ser A, B, ou vamos lá. Então, assim, a princípio, parece que eu só estou vendo esses 3. Aí existe uma continha, vamos supor que eu não sei se eu estou certo. É por isso que eu falo. Claro, você deve ter visto mais algum aí. Se viu, beleza, guarde aí.
O que eu quero incentivar é você não fazer a questão por esse jeito. Porque você já percebeu que aqui talvez possa ter muitos caminhos. Essas coisas aqui vão aumentando demais. Se eu for considerar agora caminhos não simples, quer dizer, repetição de vértices, bicho, ou de arestas, né, no caso, vão ser muitos caminhos. Aí tem uma maneira que é o seguinte, é usando a matriz de adjacência desse cara aqui. No final eu vou listar um resultado, um teorema, e ele vale inclusive para se esse gráfico tivesse orientações. Perceba que aqui ele não está o quê? Orientado. Mas mesmo com orientações eu poderia refazer esta pergunta aqui. Então eu boto aqui uma setinha para cá, outra para cá, uma vindo para cá, outra descendo. Aí eu boto aqui a orientação e mesmo assim eu faço. E mais, podia ser um gráfico até mais complexo. Por exemplo, eu podia ter aqui de A para D mais de uma aresta. Então assim, eu posso ter posso ter loops. Então só resta você o quê? Você só precisa saber o quê? A quantidade, a matriz de adjacência do cara. Ou seja, do vértice e suas adjacências. E os vértices são adjacentes a ele, tá certo? E também as quantidades. Então, se você voltar lá nessa videoaula, onde eu falo da matriz de adjacência referente a um gráfico, é só montar a matriz de adjacência e fazer um processo que eu vou estar explicando aqui. O processo é o seguinte, gente. Vamos escrever aqui, então, para esse gráfico aqui, eu vou chamar ele aqui de G. Certo? Então, vamos pegar a matriz de adjacência de G. Vamos tirar agora a prova dos 9 para ver se só tem esses 3 mesmo. E de comprimento 4 ainda não fiz. Eu acho que é 0, mas pode ter que ser que tenha alguém. Por exemplo, por que eu acho que é 0? Ó, vamos lá. Eu tentei com 4, eu paro aqui em A se eu fizer esse si. Se eu fizer 1, ou então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, paro em A também. 1, 2, 3, 4, paro em D, mas não chego em B. Então assim, aparentemente pode ser que seja 0 mesmo. Mas se você viu algum, beleza. Mas vamos fazer pela matriz de adjacência o seguinte, ó. Qual é a matriz de adjacência desse gráfico aqui? Ó? Tem uma matriz que aqui eu vou botar A, B, C, D. E eu vou perceber quem o vértice A seguir. Ó, A, B, C, D. Nesse caso aqui, gente, eu vou colocar ou 1 ou 0, porque eu não tenho múltiplas arestas. Mas se eu tivesse, por exemplo, de A para D, 2, né? Então, aqui de A para D eu botaria o número 2. Se eu só tivesse de A para D, então, eu colocaria aqui, por exemplo, o caminho aqui fosse orientado. Né? Só para exemplificar, porque depois eu posso passar um exemplozinho para você tentar fazer e colocar a resposta aí nos comentários. Se eu só tivesse a orientação de A para D, como é que seria a matriz de adjacência? Né? Seria o seguinte, eu teria 1 aqui de A para D, mas de D para A eu teria 0 na posição. Tá certo? Então assim, você vai lá na videoaula, onde eu falei sobre matriz de adjacência, e verifica lá como armar. Depois de armar, bicho, o cálculo é muito simples. Você vai perceber. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. De A para A eu não tenho loop, 0. De A para B eu tenho, e também eu tenho para D, mas não tenho para C. Então de A para B fica 1, de A para C fica 0, e de A para D fica 1. Agora, e de B? B eu posso ir para quem? Para A e para C. Então, 1, opa, isso. 1 e 0. Aqui eu não posso ir nem para B, para ele próprio, porque eu não tenho loop, nem para D. De C eu posso ir para quem? Para D e para B. E de D eu posso ir para quem? D eu posso ir para A e para C. Aí você fala, nossa, está ficando difícil, né? Olha, pode até ser um cálculo que aparentemente é difícil, gente, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Você não vai errar essa conta. Você pode usar um computador, sei lá, você está fazendo um problema em casa, dispõe de um computador, você pode usar. Está fazendo um laboratório, né, uma prova lá no laboratório, você pode usar. Claro que na mão, o seu professor ele não vai passar uma questão tão grande assim, porque não tem graça. Eu pegar uma matriz 10 e falar, pô, quantos caminhos tem? Pô, é uma conta até fácil para um PC, mas é extremamente difícil para você. Então a lógica aqui é você entender a fórmula. Porque aí você usa um PC como suporte num problema maior, tá certo? Então vamos lá. Vamos tomar as potências desse cara aqui e vamos observar uma coisa interessante. Ó. Vamos tomar o A ao quadrado, que é essa matriz aqui, A, G, né, ao quadrado. Ela por ela mesma. Então, quem é AG ao quadrado? Vai ser... Aí aqui eu vou limitar um pouquinho aqui o tamanho dela, não escrever mais esse A, B, C, D aqui, vai ficar assim, ó, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
1, 0, 1, 0. Vezes ela mesma. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. E aqui repete. 1, 0, 1, 0. Então vamos fazer essa conta aqui. Ó. Esta coluna aqui vezes essa. Perceba que vai ser 0 vezes 0, 1 vezes 1, 0 vezes 0, 1 vezes 1. Então vai ficar 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 vai dar 2. Esta aqui, ó, agora, vezes essa. Perceba, vai ser 0 vezes 1, 1 vezes 0, 0 vezes 1, 1 vezes 0. Então, na verdade, ficou 1, 0 e 1 multiplicando. Então, isso aqui deu 0. De novo, como essa coluna aqui é igual a essa, ó, gente, ó, perceba que o produto dessa por essa é igual a dessa por essa. Então, vai dar outro 2 de novo. E da mesma forma, perceba que esta coluna aqui é igual a essa. Se o produto dessa por essa deu 0, dessa aqui também dá 0. Então, assim, tem uns truques fáceis para você fazer essas contas aqui. Agora, vamos para cá para baixo. Ó. Essa coluna vezes essa. Meio que inverter o cálculo de cima, né? Porque, olhe bem, aqui ó, vai ser 1 vezes 0, 0 vezes 1, 1 vezes 0 e 0 vezes 1. Então aqui vai dar o quê? 0. Ó. E aí vai ficar essa brincadeira, você pode estar verificando aí, vai ficar assim, brincadeira assim. 0, 2, 0, 2. Ou seja, ele vai inverter essas posições aqui. Onde é 0 passa a ser 2 e onde é 1 passa a ser 0. Certo? Você pode estar verificando aí, fazendo a conta mesmo. Certo? O que significa isso, gente? Se eu voltar para os elementos, eu vou ter uma coisa assim, ó. AG ao quadrado. Vou anotar ela aqui, porque eu vou precisar de outras potências dela, né? Na verdade, a pergunta vai ter aqui, ó. A1, isso aqui já vai me dar a pergunta de comprimento 1. A ao quadrado, pergunta de comprimento 2. A ao cubo, comprimento 3. A quarta, comprimento 4. Então, eu vou ter aqui a outra matriz de adjacência. Vai ser essa. A, B, C, D. A, B, C, D. Então, eu vou ter aqui o seguinte. 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2. Dica. Ah, professor, não concordo com você. Tá? Faz a conta, gente. É só um produto de matrizes. Só para o vídeo não ficar muito longo, né? Perceba que tem um padrão aí. Certo? Então, aqui eu fiz AG ao quadrado. Vamos responder o item B? Então, assim, vamos para o item A e depois vamos para o item B. Perceba que o item A, o que ele tem? Se eu olhar, né? Eu quero de A para B, né? Então, eu quero daqui para cá. Esse 1 aqui é exatamente essa quantidade. Beleza, esse aqui está ok. Ó. Acertamos. Agora, se eu quiser de comprimento 2, eu tenho que olhar a potência dela, o quê? Quadrada, a mesma posição, de A para B. Então, o elemento. Quer dizer, a quantidade de caminhos de A para B vai ser exatamente esse aqui, ó, 0. Acertamos também. Opa, ó, parece que contar tá fácil, né? Parece que exibir o objeto é a melhor maneira, né? Porém, vamos calcular agora a potência 3. Por quê? Você vai na posição, ó, de A para B. Então, é sempre, ó, o sentido é sempre assim, viu, gente? Nessa matriz, ó. Primeiro eu olho aqui a coluna e vou pesquisar, quer dizer, eu olho aqui o elemento da linha aqui, uma dessas linhas para a coluna. É sempre o sentido assim, daqui para cá. Tá certo? Agora eu vou fazer ela ao cubo. Ela ao cubo eu posso aproveitar essa vezes essa. Tá certo? Porque AG ao cubo é AG vezes AG ao quadrado. Ó, aí fica fácil, né? Por quê? Fica, se eu pegar aqui, AG aqui normal vai ser 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Se o seu professor lhe permitir usar alguma calculadora que faça esse tipo de cálculo, beleza, tá de boa. Se não, aí é na mão mesmo, ou usando um PC se você estiver em casa resolvendo um probleminha. 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2. Essa matriz aqui, gente, ela costuma ter esses padrões porque eu estou num exemplo onde eu tenho um gráfico não orientado sem múltiplas arestas, tá certo? Então aí ela vai ser bem repetitiva mesmo. Então vamos fazer aqui a conta. Esse cara vezes esse, perceba que vai ser 0 vezes 2, 1 vezes 0, 0 vezes 2, 1 vezes 0. Ou seja, sempre vai ter um zero na parada. Quando eu fizer essa linha aqui vezes essa coluna, vai ser 0 vezes 0, 1 vezes 2, 0 vezes 0 e 1 vezes 2. Então vai ser 1 vezes 2 mais 1 vezes 2, 4. E aí vai
vai ficar essa brincadeira alternando 0, 4, 0, 4, 0, 4. Aí na linha aqui de cima foi 0, começou, essa aqui começa com 4. É só você verificar, eu não vou perder muito tempo, para o vídeo não ficar longo e cansativo. Então, a matriz AG ao cubo, ela vai ser aquela matriz ali, ó, 0, 4, 0. É só fazer, né? Por exemplo, se eu quisesse calcular o último elemento aqui, seria essa última linha vezes essa última coluna. Então, daria 1 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0. Então, daria, de fato, o 0 mesmo. É só você verificar. Então, eu vou anotar aqui a AG ao cubo. Ela é quem? É aquela matriz que a gente acabou de achar ali, ó. Então, vai ser 0, 4, 0, 4, 4, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 4, 4, 0, 4, 0. Então, ó, A, B, C, D, A, B, C, D. Tá certo? E por último, essa eu não vou fazer, mas você faz em casa. Quer dizer, vamos resolver logo, né? Responder logo. Ó. O item C aqui, ele me falou o quê? Esse aqui eu ia perguntar a quantidade, gente. Eu não pergunto quais são. Porque se fosse quais são, não tinha jeito. Aí eu podia fazer isso aqui para saber quantos eu deveria achar e ir procurá-los. Eu não preciso procurá-los, embora eu vou exibir. Ele está me dizendo aqui que de A para B, de comprimento 3, ó, então aqui é o comprimento, certo? De A para B são 4. Só que eu só achei 3. Então vamos procurar o outro. Então o primeiro foi ADCB, o outro foi ABAB, né? Que é comprimento 3. O outro foi ABCB. E o próximo agora seria quem, gente? Já achamos. Seria isso, ó. AB. Não, ABCB já foi. AB já foi. Seria isso, ó. AD, AB. Olha que caminho difícil de achar, pelo amor de Deus. AD, AB. Poxa, aí eu me pergunto, bateu com o 4, não precisa procurar mais. Claro que a pergunta dele foi só o 4, ó. Então, erramos. E de comprimento 4, gente, aí para casa fica o seguinte. Se você pegar aqui AG a quarta, você vai ver que vai dar isso aqui, ó. Vai alternar, na verdade você percebe aqui que está dobrando, né? Então agora o 8 vai vir para essa posição, vai ficar 8, 0, 8, 0, 0, 8, 0, 8, 8, 0, 8, 0, 0, 8, 0, 8. E a nossa pergunta é exatamente A, B, C, D, A, B, C, D. É exatamente esse elemento aqui. De fato, há 0 caminhos, né, de A para B. Lembrando, é sempre o sentido, é sempre assim, daqui para cá. Então, ó. Então, de A para B deu 0, a gente achou ok também. Mas perceba o seguinte, gente, se eu aumentar o grafo significativamente, sei lá, bota mais um vértice aqui, já complica, porque, velho, olha a dificuldade que foi para achar esse último cara ali, ó. AD, quer dizer, longe do B, eu tenho que voltar para o I para o D, voltar para o A e para o B. Então esse tipo de coisa é o que dificulta fazer pelo processo exaustivo, que é aquele processo onde você acha o objeto, todos os objetos que satisfazem uma condição, procurando um por um. Só que aqui eu não pedi o objeto, eu pedi a quantidade de objetos. Então você poderia ter feito isso e vindo para o 4, ou poderia ter feito essas potências aqui, que eu acredito, na minha opinião, ser, nesse caso, com um grafo pequeno, elas são pequenas de fazer. Até mesmo com um grafo maior, com mais vértices, você vai perceber que mesmo fazer isso aqui na mão é mais rápido do que ficar tentando achar todas e errar por uma. Porque o professor está me perguntando qual a quantidade, e você errou por uma. Errou. A pergunta é qual a quantidade. Então você tem que acertar a quantidade, não exibir os objetos. O professor sabe que é só uma sequência, tá bom, só escolher esses caras aqui adequadamente. Isso aí até uma criança de 5, 7 anos, 8 anos vai fazer. Porque a criança também vai cometer erros, porque ela vai esquecer, ela não vai perceber que dá para ficar indo e voltando no mesmo veste que a gente fez ali. Então, a lógica aqui é essa. A gente vai estar vindo fazer mais exercícios, certo, referente a isso.
a esse conceito aqui, é porque assim, os cálculos são muito grandes. Aí o legal mesmo é você usar um computador. Talvez eu faça até uma videoaula no PC, né, referente a esse tópico aqui. Contudo, qual é o resultado mesmo, gente? Qual é o teorema que eu vou usar? Eu vou ficar explicando a coisa assim, eu vou escrever ele aqui acima, certo? Então, o teorema ele vai ser o seguinte. É um resultado que eu vou poder usar com segurança, tá certo? Com segurança, né? Então, teorema, né? Então, tem um teorema, só para fechar a videoaula, que é o seguinte. O file aqui ele é muito importante. Foi exatamente o que a gente usou. Então, eu só vou formalizar, né, por meio de um teorema, o resultado que a gente utilizou. Né? Então, o teorema diz o seguinte, ó. Seja G um grafo, né? Então, um grafo com matriz de adjacência A, com matriz de adjacência A. Eu só não coloquei o teorema antes na videoaula para você não ler ele e já falar, não, professor, você está errando, fiz aqui a conta rapidinho, né? Então o objetivo meu foi errar mesmo, mas é porque eu não quero que a pessoa faça, né? Não é interessante que ela faça por exaustão, achando todo mundo, a não ser que o professor pergunte quais são. Mesmo assim, saber a quantidade já te ajuda, porque se você faz uma quantidade de determinação 8, você vai procurar esses 8, você entendeu? Então você vai procurar 8, se você só achar 7, você não vai se dar satisfeito. Então assim, a quantidade ela é importante, inclusive quando você quer achar o objeto, todos eles, tá certo? Então, ó, seja G um grafo com matriz de adjacência A, com relação à ordenação, né, dos vértices, né? V1, V2, Vn. Então, essa ordenação pode mudar, gente. Por exemplo, aqui eu chamei, aqui pode ser V1, V2, V3, V4, aqui pode ser V1, V2, V3, V4. Então, eu posso mudar. Então, eu vou ter uma matriz de adjacência para cada caso, tá certo? Então, seja essa matriz, né, de adjacência com relação a essa ordem. Aí, aqui, nesse grafo aqui, eu posso ter o seguinte. Esse grafo G ele pode ser com arestas orientadas ou não, e com, digamos assim, múltiplas arestas ou loops. Ou loops permitidos, né? Ou seja, são permitidos, na verdade. Então, eu não tenho restrição. Eu dei um exemplo aqui com um gráfico simples, sem múltiplas arestas, sem loop, tranquilinho. Mas você poderia estar, inclusive, fazendo essa mesma questão. No final, eu vou deixar aí você coloca nos comentários suas respostas, tá certo? Vou botar algumas setas aqui e para você determinar essa mesma pergunta aqui, só que tendo em vista outro gráfico, certo? Baseado nesse aqui mesmo. Só vou acrescentar algumas coisas. Então, seja G um gráfico com a matriz de adjacência A com relação à ordenação dos vértices V1, V2, Vn, com arestas orientadas ou não, e com múltiplas arestas ou loops permitidos. Um número de caminhos de comprimento R. Evite botar N, gente, porque eu já tenho N vértices, tá certo? Então R, um outro número qualquer, de VI para VJ, então aquele VI, VJ ali dentro, né, desses V1 até Vn, é dado pelo elemento A e J, vou botar um Rzinho aqui, certo? Da matriz A elevado a R. Então o que eu faço? Eu pego a matriz de adjacência, elevo a quantidade de caminhos que eu estou procurando, quer dizer, de comprimento, né, o comprimento dos caminhos. Então, por exemplo, aqui 4, eu elevei a quarta e fui lá na posição A, B, linha A,
aqui a linha A e aqui a coluna B e peguei o elemento. Esse elemento é exatamente essa quantidade solicitada, tá certo? Aí fica uma dica aí, para não ficar um vídeo muito longo. Eu vou colocar esse grafo aqui, ó, orientado, ó. Só que vamos acrescentar mais uma aresta aqui no meio, sei lá. Esse aqui, para começar. Você pode estar fazendo exercício aí no seu livro aí, que você deve seguir, deve ter outros exercícios. Eu vou estar postando também durante as videoaulas, tá certo? Outros exercícios. Mas refaça essa mesma pergunta agora para esse gráfico orientado aqui. Agora, a matriz de adjacência aqui, como eu falei, né, ela pode mudar em relação... Porque no primeiro eu ia de A para B e de B para A. Então tinha um na parte A, linha A, coluna B, e um na linha B, coluna A. Agora talvez não seja assim. Se eu tiver loop também, múltiplas arestas, aí você pode estar tentando, por exemplo, colocar um loop aqui em A. Ou colocar uma aresta que só tem uma indo de D para A, você colocar uma vindo, por exemplo, de A para D. Então, você pode fazer modificações aí, tá certo? O legal é que essas potências aqui da matriz, esses elementos nessas posições específicas vão te dar a resposta. Então é isso aí, espero ter entendido. Qualquer dúvida, gente, coloca nos comentários, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.